Paz e graça, igreja. Saudações a todos. Mais um domingo, do Senhor que nós nos reunimos em nome de Jesus. E hoje, neste primeiro domingo, do mês de junho, nós vamos dar início agora à nossa aula dominical, no estudo que nós estamos fazendo do livro de Atos. Vou pedir para que os irmãos abram as Bíblias. No livro de Atos, capítulo 17, hoje nós vamos fazer aqui, pelo menos a sua primeira parte. Deixei um breve resumo do que nós vimos na última aula para a gente lembrar no capítulo 16, onde foi um marco na vida ali de Paulo e Silas na sua primeira viagem, onde eles foram presos, onde naquele momento, na sua segunda viagem missionária, eles recrutaram Timóteo, em Listra, a gente viu isso na última aula, e sob a direção do Espírito Santo, ele é impedido de pregar ali na Ásia e ele foi conduzido então para a Macedônia, por meio de uma visão. Nós vamos ver essa viagem, à Macedônia hoje, Paulo pregando em 3 lugares diferentes, cumprindo com o ID, que o Senhor Jesus pediu para aqueles homens, para os discípulos, os apóstolos, e também ele pede para nós. Então eu gostaria que juntos, a gente pudesse levantar essa reflexão. Os microfones estão à disposição também dos irmãos, aqueles que quiserem fazer algum comentário, fique à vontade também, para que a gente tenha uma aula aberta também a todos e deixar com que o Espírito Santo conduza, esse trabalho também para o Senhor. O texto também de Atos capítulo 16, em Filipos, Paulo e Silas, eles continuam então anunciando o Evangelho do Senhor Jesus, A gente viu também em Lídia uma mulher comerciante sendo convertida, e posteriormente Paulo, ele liberta uma jovem possessa por um espírito adivinhador, Não sei se todos lembram, depois dá uma corridinha lá no capítulo 16 para refrescar a memória. Então, gerando ali mais uma perseguição nessa segunda viagem, e Paulo e Silas sendo presos. E mesmo presos, irmãos, é uma reflexão importante para nós fazermos nessa questão, de cumprir o ide e pregar o evangelho, ordem dada pelo Senhor Jesus. Ainda que presos, eles oravam, eles cantavam, eles cumpriam com o papel deles, independente da circunstância e da situação que eles se encontravam, ainda que em cadeias, ainda que acorrentados, cercados por soldados, eles estavam ali, orando a Deus, cantando, e através do seu viver, expressando Cristo. E então a gente viu que o terremoto milagrosamente abriu as portas ali da prisão, e o carcereiro, desesperado, se converte, e ao ver esse poder de Deus ali, esse agir de Deus na vida desses missionários, ele pergunta, que devo fazer para que seja salvo? É uma pergunta que talvez um dia nós todos fizemos, E muitos ainda podem fazer: o que devo para ser salvo? E de maneira tão simples e efetiva, como Paulo sempre foi, ele disse, no versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, o primeiro passo é esse, Crer no Senhor Jesus, que ele é o Messias, enviado de Deus, que ele morreu e ele ressuscitou. E é isso que Paulo sempre pregava, E é o que nós devemos levar sempre também no nosso dia a dia. Então, fazendo essa conexão do capítulo 16 com o capítulo 17, a gente vê que o capítulo termina com os missionários sendo libertos e saindo de Filipos, Indo em direção à Macedônia, onde eles continuariam a sua segunda viagem missionária. Agora na cidade de Tessalônica, Bereia e Atenas. Nós vamos tentar hoje fazer as duas primeiras, o que aconteceu ali, onde Paulo também vai enfrentar novos desafios em ambientes culturais diferentes, incluindo também o encontro com a filosofia grega, onde a gente vê um mundo totalmente idólatra. Peço a atenção dos irmãos, eu gostaria de pedir para o irmão Davi, pode fazer a leitura para nós? Do capítulo 17, versículo 1 ao versículo 9. Atos 17, versículo 1
ao versículo 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Então nós vemos inicialmente nesse texto Lucas, né, nos levando a acompanhar agora Paulo nessa jornada missionária, né, junto a Silas, seu companheiro, para a cidade de Tessalônica. Quando Paulo e Silas partiram, né, viajaram com destino à capital da Macedônia, que é Tessalônica, né? Passaram ali, como o texto disse, né, inicialmente nos primeiros versículos, em Anfípolis, né, e Apolônia, nos leva a entender que eles apenas passaram por ali, que eram cidades relativamente pequenas ali daquela região. Então os missionários parecem ter passado direto em direção a Tessalônica, né? Tessalônica, que era uma cidade considerada livre, que possuía um grande centro comercial ali também, comparando-se também com a cidade de Éfeso e Corinto, que a gente mais à frente vai estudar. Abrindo um parênteses aqui, talvez seja interessante no futuro a gente estudar as cartas, né? Depois de termos Atos por completo, porque ali a gente vai ter alguns relatos que não consiste aqui no livro de Atos. Então, a gente vê alguns feitos, né, de Paulo, Silas, dos apóstolos também nas cartas. E chegando em Tessalônica, o texto diz que Paulo e Silas foram à sinagoga, né? E na pregação aos judeus, a gente percebe que ele, como no versículo 2, né, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Dá a entender que ele expôs de fato, né, ele demonstrou, ou seja, como no versículo 3, né, ele anunciou Jesus, o Cristo. Mais uma vez, Paulo ensina que o Cristo, né, esse Cristo que morreu na cruz, o Messias, né, este que teve de padecer, de ressurgir, e que Jesus era o esperado Messias, né, e todos os manuscritos, profecias, deixavam claro, foi crucificado. O objetivo era tão difícil, irmão, a gente já até falou sobre isso aqui. O objetivo deles era tão complicado porque os judeus achavam difícil crer no Salvador que era sofredor. Como crer nesse Messias, Paulo, que você está pregando, que morreu na cruz? Ainda que você diga que ele ressuscitou. Pois eles esperavam um rei maior do que Davi, que pudesse governar todo o povo de Deus contra os romanos, contra todas as outras nações. Mas nós aprendemos que o reinado do Senhor Jesus não é aqui, né? Contudo, o que nos leva à reflexão sobre o anunciar Jesus aqui, sobre ele estar chegando
na sinagoga, nesta nova cidade, para entregar a mensagem, a gente entende que quando a semente do evangelho ela é plantada em corações que são férteis, né, retos, inevitavelmente haverá uma colheita, né? O texto, no versículo 4, ele diz: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Então, alguns judeus ali foram provavelmente convertidos. E ele continua: bem como numerosa multidão de gregos piedosos, ou seja, poucos judeus e muitos gregos daquela região. E muitas distintas mulheres. Perceba que apenas alguns judeus tornaram-se cristãos. Por outro lado, numerosa multidão de gregos piedosos, né? Ou seja, tementes a Deus. Estes se tornaram cristãos, incluindo muitas distintas mulheres, conforme o versículo 4 descreve. Nós podemos ver em 1 Tessalonicenses, com base nessas cartas de Paulo, né? Que ele escreveu posteriormente, mostra que ele e Silas também pregaram muito fora da sinagoga. Primeiro a gente percebe nos estudos de Atos até aqui, quando ele chega num local novo, ele primeiro vai na sinagoga, né, conforme de costume, e posteriormente ele vai às praças, vai nos lugares aonde encontram outras pessoas, sem que sejam os judeus, também pregando o evangelho, aos gentios, né? Então, nessas cartas, ele fala muito bem como ele pregou a palavra, como ele e Silas realizou alguns milagres, como a obra de Deus estava sendo feita. Eu não coloquei o texto aqui de 1 Tessalonicenses, mas se você quiser abrir na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele diz assim, ó. Posteriormente ele ensinando, né? Deixando os ídolos, os convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, no futuro, Paulo já orientando a igreja ali, que já estabeleci, falando: olha, lembra que vocês um dia adoraram deuses estranhos, ídolos. Vocês se converteram a Deus para servir a este Deus vivo e verdadeiro. Para aguardardes, né, o seu Filho unigênito, que ressuscitou dentre os mortos. Quem? Ele diz: Jesus, que nos livra da ira vindoura. Como nós aprendemos também, é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça, cujo qual a palavra dele se cumpre a todo o tempo, desde a fundação dos tempos. Então, o que a gente começa a perceber? Que Paulo, depois que os tessalonicenses tornaram-se cristãos, aqui neste momento em Atos, Paulo ele continua, né, a doutriná-los, a ensiná-los, a corrigir, a exortar, a conduzir, né, o que seria a igreja do Senhor Jesus. E à medida que crescia esse sucesso de Paulo e Silas, né, ainda que em meio aos obstáculos, a gente percebe um movimento oposto dos judeus, né, que eram incrédulos, ficavam cada vez mais inquietos. Como no versículo 5, olha lá, os judeus, porém, movidos de inveja, ou seja, despertava tamanha inveja da popularidade ali de Paulo. O texto fala: trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, né, ou seja, aquela multidão, pessoas contra estes homens, eles alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Paulo e Silas, no que nos leva a entender aqui, irmãos, eles estavam hospedados, muito provavelmente, na casa desse homem chamado Jason, né? E essa turba, essa multidão de pessoas ali, foram em direção a eles. Assaltando a casa de Jason, né? Procuravam então trazê-los para o meio do povo, para o que vinha acontecer posteriormente, né? Os judeus pegaram Jason,
vários dos recém-convertidos ali, algumas pessoas, e os arrastaram perante as autoridades. E aí o versículo 8 e 9, ele conclui, ó, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Imagino que, pelo que Paulo e Silas vinha falando ali para eles, né? Contudo, o texto fala assim, ó, contudo soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Que nos leva a entender também que, diferente o que estava acontecendo lá em Jerusalém, quando os judeus pegaram ali junto aos romanos Tiago, que foi o primeiro mártir, né? Como o jovem Estevão também, que foi morto. Imagino que aqui eles queriam fazer a mesma coisa. Tentar de uma vez por todas agora acabar com esse chamado Paulo, de alguma forma. Só que eles estavam numa região diferente, com uma cultura diferente, que aceitaram receber uma fiança estipulada ali por eles, e eles foram liberados, soltos. Então, essa primeira parte da segunda viagem missionária de Paulo, eles estão aqui em Tessalônica, e nós vamos ver que Paulo e Silas agora são enviados para Bereia. Vou pedir para o irmão Alexandre, pode ler para nós, versículo 10 ao versículo 15. Atos 17, versículo 10 ao versículo 15. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá para excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Amém. Obrigado, irmão. Então, durante a noite, a gente vê que, saindo eles de Tessalônica, né, Paulo e Silas vão para Bereia. Como eu tinha dito, o texto fala, mais uma vez, que eles se dirigiram primeiro à sinagoga dos judeus. Se o trabalho em Tessalônica, que eles acabaram de fazer, demonstrou como o evangelho deve ser pregado, né, no sentido de entregar a mensagem do Senhor Jesus a essas pessoas que eram difíceis, com culturas diferentes, o trabalho agora aqui em Bereia, ele demonstrou como o evangelho deve ser recebido. Há sempre uma pessoa que está falando, ensinando, e há sempre um que está ouvindo, não é? Tem os ouvintes. E é importante entendermos isso também, para sabermos bem que quem convence não somos nós, é Deus. Mas o que é competência nossa? Pregar, não é? Falar de Jesus. E a igreja de Bereia, os que ouviram Paulo e Silas pregando Jesus, diferente dos de Tessalônica, o autor de Atos, Lucas, ele elogiou por possuir algumas qualidades aqui. Olha o versículo 11. Estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam a palavra, olha lá que o texto diz, com toda a avidez. Eles eram receptivos. Eles eram receptivos a ouvir, eles queriam ouvir, eles tinham desejo, avidez, eles tinham interesse em ouvir. E às vezes a gente não tem nem interesse em saber o que a Escritura está falando, né? E eles foram elogiados por ter interesse.
Segundo ponto, a gente nos leva a entender, lendo o texto, que eles eram diligentes, né? Eles encontravam-se diariamente para estudar com Paulo e examinar as Escrituras. Olha lá, ó. Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, todos os dias, eles eram diligentes. Assim como eles eram cautelosos, eles não aceitaram as palavras de Paulo e Silas sem verificar eles mesmos. Em vez disso, eles examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, eles estavam sendo leais. Leais a quem? A Deus. Sendo leais a Deus e a sua palavra. E perceba, irmãos, que muitas igrejas, religiões na nossa época, no nosso tempo, falta doutrinas ensinadas por homens. Ah, porque o livro do fulano fala isso, porque o livro do Bertrano fala aquilo. E a gente vê ensinos sendo colocados, inclusive dentro das igrejas, pautado em opinião de homens. Sim, homens que por vezes foram inteligentes, conhecedores, né? Mas ainda assim feitos como ídolos. Entende? Mas o que a igreja de Bereia nos mostra? Eles reconheciam que as Escrituras eram de fato a sua autoridade máxima. Então nós não precisamos olhar para o livro A, B ou C. O que nos dá a instrução de como viver e agradar a Deus está na onde? Na Bíblia, não é? Concorda? Nas Escrituras. Se ela está aqui dada por Deus e é inspirada por Deus, a gente acredita que é suficiente. E assim como a igreja de Bereia, nós precisamos também debruçar nas Escrituras. Eles examinaram os ensinos de Paulo à luz das Escrituras. Então Lucas, ele elogiou-os por verificarem aqui o que dizia um apóstolo. Pensa bem, um apóstolo, um discípulo. E ainda assim, eles cumpriam. Então precisamos sim de mais pessoas que estejam prontas a receber a verdade, como a igreja de Bereia, mas que sejam convencidas, não por nós, não porque nós estamos falando, mas pela Bíblia, de que determinado ensino é verdadeiro antes de o aceitarem. Não é mesmo? Não é o evangelho de Lucas, não é as palavras somente de Paulo. Se fosse de humanos, seria vazia, mas é as palavras de Deus. Então, os judeus de Bereia tinham um coração reto, né? Um coração que era fértil ali. E muitos deles, o versículo 12 diz, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, o texto diz. Em Tessalônica, nós vimos que alguns deles foram persuadidos, alguns judeus, mas em Bereia muitos creram. E assim nós vemos a diferença, né, entre um coração fértil e o que não é fértil. Assim como aquela parábola, né, do semeador. Mas o que nós precisamos fazer? Semear. Só joga a semente, planta. Quem rega e dá o crescimento é Deus. É o Espírito Santo. Paulo e Silas vinham fazendo isso. No versículo 13 ele diz: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. E nós aprendemos com isso também. Enquanto eles estão lá, carpindo, arando a terra, plantando a semente do evangelho, pregando, fazendo, na contramão de tudo isso, a oposição. Os judeus perseguiam a todo instante aqueles que pregavam Cristo ressuscitado. Uma vez que o ódio da multidão ali, né, concentrava-se em Paulo, a gente vai ver aqui que os cristãos resolveram mandar embora, né, Paulo e Silas, ou melhor, Paulo, né, porque Silas ele fica com Timóteo aqui na cidade, manda ele para outro lugar. Então foi ele mandado para Atenas, né? Conforme o texto nos diz. Nós vamos ver o que acontece posteriormente. Eles tinham estratégia ali também.
de como fazer as coisas. Mas o que Paulo podia se alegrar era que ele podia ter a satisfação de saber que estava deixando ali, na Macedônia, novas congregações do Senhor Jesus. A semente estava sendo plantada. Silas e Timóteo permaneceram ali em Bereia, muito provavelmente para ajudar aqueles novos irmãos, de alguma forma, de alguma maneira, instruindo, né, orientando. Mas Paulo já é mandado para a segunda cidade ali, para a próxima cidade. E era Atenas. Oi? Não, aquele não estava cego, né? Responsáveis por cuidar dele, né? Ele estava naquele momento sendo a figura principal, né? A gente vai ver aqui em Atenas que ele é levado a um lugar público no alto e ele prega para um povo tão religioso e idólatra que pessoas eram responsáveis por cuidar dele. A gente percebe no texto, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. Talvez uma comissão junto dele, né? Para cuidar dele. Eu imagino que ele não estava nesta obra sozinho. Muito menos também com Silas e Timóteo, né? Que ele recrutou durante o caminho. Eu acredito que havia outros irmãos, né? Junto dele. Talvez não mencionados aqui, né? Por nome, como Silas e Timóteo. Conforme o versículo 14, ó. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo, né, para outros lados do mar, ou seja, ele estava indo já em direção para Atenas. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali, né, nessa cidade de Bereia. E os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Então veja, essas pessoas estavam com Paulo, né? Foi com ele até Atenas e voltaram. Ó, Silas, não demora. Vai depressa, porque provavelmente Paulo vai precisar de você lá. Então, eu imagino que, por mais que... E é interessante, né? Porque esses nomes não são mencionados aqui, né? Mas entende-se que haviam outros junto desses missionários, né? E isso também nos ensina, irmãos, que nós precisamos andar juntos. Apoiar um ao outro, né? Nas obras missionárias, no que diz respeito a levar também a mensagem do Senhor Jesus. Tendo dito isso, vamos para os versículos seguintes, versículo 16 ao 21 do capítulo 17. Direi que o irmão que tiver com o microfone pudesse fazer a leitura para nós. Lendo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse tacarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando, o levaram a Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Amém. Obrigado, irmão. O que nós vemos agora é que Paulo, então, chega em Atenas, né? E dá início aqui o que seria o primeiro discurso de Paulo nesta região. O texto é claro em nos dizer que enquanto ele esperava, então, Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria que era dominante naquela cidade. Nós estamos falando de uma região, irmãos, que era completamente idólatra, né? Era um Deus para cada coisa. Era Deus para sol, para lua, para dia, para noite, enfim. Paulo, ele não estava contrariado simplesmente por causa da existência de imagens ali, de esculturas, né? Diante de ídolos. A gente percebe que também, muito provavelmente,
ali havia adoradores, sacrifícios deixados para esses deuses. A gente vê na Bíblia algumas pessoas, inclusive, fazendo sacrifícios humanos. Então Paulo se deparava com algo muito mais desafiador do que até então ele já tinha encontrado pelo caminho. Nessa sua segunda viagem, ele se depara com uma cidade descrita aqui no texto dominante, idólatra. Paulo ele se revoltou com o que viu em Atenas. Mas a pergunta que nos cabe fazer a respeito disso, irmãos, é como nós, né, como eu e você teríamos reagido se fôssemos Paulo? Né? Será que nós teríamos sido, no sentido, escandalizados? Né? Será que nós teríamos ficado desanimados, desistido? Porque às vezes quando a gente vai falar sobre Jesus para alguém, às vezes uma simples palavra a gente já corta, a gente não quer falar mais, né? Fica às vezes retraído. E diante de tamanho desafio como este, né, que Paulo enfrentava, ele poderia olhar para aquilo tudo e falar: aqui, infelizmente, não tenho o que fazer. A situação aqui é um pouco mais embaixo, eu acho que eu não dou conta, não. Mas será que a confiança dele estava nele, no que ele iria fazer? Não, né? Perceba que Paulo, irmãos, ele estava fazendo exatamente o que ele foi chamado para fazer, e o que nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos fazer: entregar a mensagem. Entregue a mensagem. Plante a semente. O que Paulo poderia fazer nessa situação? Ele poderia pregar o evangelho, ele fez isso. Embora Silas e Timóteo ainda não tivessem chegado ali, porque tinha ficado em Bereia, Paulo começa a pregar. Olha o versículo 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus, como sempre, né? E os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então ele continuava pregando ao povo judeu e ao povo grego, ao povo idólatra, ao povo gentil, como era de costume de Paulo fazer. Então ele dissertou verdades bíblicas ali com os que se encontravam na praça. E entre os que discursaram com Paulo, na praça, estavam os adeptos de duas grandes escolas de pensamento aqui atenienses, que é citado aqui no versículo 18. Olha lá, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos, né, contendiam com ele. Eu fiz uma breve pesquisa e deixei anotado aqui, só para a gente não estender muito. Os epicureus eram seguidores do filósofo Epicuro, né, 340 e 270 a.C., que são conhecidos hoje por definirem o propósito do homem para a existência como a busca do prazer. E a gente vê aquela região muito, né, buscando muito esse tipo de coisa, né? A busca para o prazer da carne. Os estoicos eram discípulos do filósofo Zenão, também da mesma época. Quanto a religião, né, que eles pregavam ali, a filosofia destes seguidores de estoicos, eles eram panteístas, né, materialistas, por assim dizer. Né? Deus, para eles, era uma força impessoal, que permeia tudo, né, do universo. Deus é tudo, em todas as coisas. Então perceba que muita filosofia que a gente conhece nos nossos dias, citações de filósofos grandiosos, nomes aí, a gente vê que isso tem raiz lá atrás. Entende? Então, Paulo não estava lidando apenas com um povo idólatra. Um povo que tinha instrução a respeito de uma filosofia que estava arraigada naquele povo. De acordo com Lucas, a mensagem básica de Paulo, ali em Atenas, como foi em Tessalônica, como foi em Bereia, como foi em Corinto, como vai ser também em Éfeso, o centro das boas novas era Jesus e a ressurreição. Como falar de Jesus e a ressurreição para este povo que cria desta forma? Mas Paulo, o texto diz no versículo 19, que Paulo despertou a curiosidade deles, né? Tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Né? Estavam curiosos para saber. Areópago significa uma colina, uma montanha, né, alta. Segundo o termo aqui no grego, colina de Ares, né? Provavelmente era um ponto mais alto ali de uma região que ele iria
falar ali publicamente. Qualquer que tenha sido, na verdade, o propósito exato de eles levarem para esse local chamado Aerópago, ele foi levado ali. E ele aprenderia muitas coisas ali. E assim como deixaria um sermão muito importante àquelas pessoas. E no versículo 21, Lucas, ele diz: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então eles estavam realmente curiosos com aquilo. Eles alegavam estar em busca da verdade, mas na realidade estavam em busca de algo novo, de algo moderno, né? Para agregar ali, naquela tamanha religiosidade. Alguns manuscritos falam que eles tinham uma estátua até do Deus desconhecido. Como fazer isso, né? Então a inclinação natural dos atenienses para ouvir as novidades, né, que fala aqui no texto, pode então não ser elogiável por nós, mas deu a Paulo uma perfeita oportunidade para pregar o evangelho. E é essa é a chave, irmãos, que eu gostaria de deixar com os irmãos. A gente tem 4 minutos aqui para encerrar. A gente não vai conseguir se estender para este sermão de Paulo em Atenas, mas o que nós aprendemos, como sempre, né, através dos textos bíblicos, dos estudos de Atos, aqui especificamente no capítulo 17, versículo 1 ao 21, como lição que aprendemos, é que nós precisamos pregar a palavra de Deus como ela é, em sua essência, de forma simples, singela. E o que é pregar a palavra de Deus, irmãos? O que seria pregar? Pregar o quê? Pregar quem? Jesus, não é? Jesus e a ressurreição. O texto fala no versículo 2 que nós estudamos que Paulo arrazoou com eles acerca das Escrituras. Ele pregava acerca das Escrituras. Mas de que maneira? Como os bereanos foram elogiados? Examinando. Nem sempre o que eu falo está correto. Todos nós falhamos, não é verdade? Nós nos empenhamos, tentamos, à luz das Escrituras, fazer o que é de fato agradável a Deus. Mas todos nós temos a missão de olhar para as Escrituras e aprender juntos. Com diligência, né? Independente dos resultados também. Nós aprendemos muito sobre isso nesta viagem agora. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós vimos que Paulo batizou alguns judeus em Tessalônica e muitos em Bereia. Em Bereia, muitos foram receptivos à mensagem, sensíveis à mensagem. Mas ele pregou a mesma coisa nos dois lugares: Jesus e a ressurreição. Então perceba que nós precisamos ser fiéis na pregação, sim, no ensino, na responsabilidade que nós temos, o chamado que nós temos. O próprio Senhor Jesus disse, né, ir de pregar o evangelho, mas deixando os resultados com Deus. É Ele quem dá o crescimento. Então plante a semente, irmãos. Na escola, nos estudos, no trabalho, na rua, onde for. Pregue Jesus e a ressurreição. Deixe a mensagem. Nós precisamos sim exortar os ouvintes a não aceitarem nada que dizemos simplesmente porque nós estamos falando, né? Mas sim, tudo o que ensinamos ou que ensinam, nós precisamos estar examinando à luz das Escrituras. E de fato, irmãos, pregarmos a palavra de Deus fielmente, e isto vai ter um resultado, seja para o bem ou para o mal. Mas a única maneira que, olhando para este texto, eu conheço de encontrar corações que realmente são férteis ou retos, né, é fazendo o que Paulo e Silas fez. Continue falando de Jesus Cristo em circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Então depois, como a gente muitas vezes já viu aqui, né, se alegrar quando alguém responde de forma positiva, né? Quando a pessoa, eu creio no Senhor Jesus, eu quero ser batizada, eu quero seguir o único caminho. Então a gente se alegra, né? A igreja se alegra, o céu se alegra. Mas o que nos compete é entregar a mensagem. E eu encerro a aula com 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que é uma orientação para nós também. Olha o que o texto diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Então, irmãos, pregue a palavra, entregue a mensagem. Em tempo e fora de tempo, aonde você for, deixe a mensagem, plante a semente, repreenda. A gente precisa sim corrigir um ao outro, ajudar um ao outro,
Mas como o texto diz, né? Exorte com toda a paciência e doutrina. Amém? Vamos fazer agora uma pausa para o café, depois voltamos para o culto de adoração ao Senhor. E na próxima aula, Atos 17, versículo 22.